Alô, galera! Será que a maré de azar do Santos foi embora? Acabou? Depois da grande vitória na segunda-feira contra o Bahia, vitória de virada lá em Salvador, uma vitória inesperada, surpreendente, com bom futebol e com resultado melhor ainda? Será que a maré de azar foi embora? Acabou? É sobre isso que eu vou falar com vocês nesse vídeo. Por quê? Porque nesta quinta-feira o Santos recebeu aí, né? Tivemos aí 3 notícias muito importantes, notícias positivas do Santos, e é sobre isso que eu vou falar com vocês aqui. Portanto, fiquem ligados, aciona aí o sininho das notificações, deixa o like, compartilhe o vídeo assim que terminar de assisti-lo e, claro, inscreva-se no canal. Isso, como eu sempre digo aqui, é muito importante, não só para o crescimento do canal, mas também para você que vai receber aí de forma mais rápida todas as notificações, todas as horas, todas as vezes que produzirmos conteúdos aqui para vocês, tá bom? Então, não deixe de ativar aí o sininho, não deixe de se inscrever, especialmente no canal, porque assim a gente fica mais próximo aqui e consegue se comunicar melhor e o canal cresce, isso também ajuda a gente a produzir melhores conteúdos cada vez mais aqui no canal. Bom, gente, é o seguinte, que vitória de segunda-feira, né? A gente está comemorando até agora, né? A gente faz até esse trabalho aqui, eu pessoalmente faço esse trabalho aqui com muito mais ânimo, com muito mais alegria, né? Muito mais gostoso trabalhar assim, né? Com uma atmosfera positiva, né? E esse jogo, essa vitória conquistada lá pelos jogadores, sob o comando do Marcelo Fernandes, fez, né, a atmosfera positiva voltar à Vila Belmiro. E nesta quinta-feira recebemos uma outra grande notícia que foi, né, o efeito suspensivo que o Departamento Jurídico do Santos conseguiu, né, aprovar lá no STJD em relação àquela punição, mais uma que o Santos recebeu por, né, objetos atirados ao gramado no jogo contra o Grêmio, né? Tem torcedor que parece que não entende, né, como é que ele tem que ajudar o Santos. Ele tem que ir ao estádio, apoiar e torcer. Deixa para criticar depois do jogo, mas em nenhum momento atire objetos no gramado e deixe o clube, né, com possibilidade de receber punições como essa que o Santos recebeu, né, com a perda de mais 2 jogos, né, sem torcida na Vila Belmiro. O Santos vai entrar com recurso, não é uma decisão definitiva. Agora, a boa notícia é que, enquanto o novo julgamento, o Santos vai entrar com recurso, vai haver um novo julgamento, enquanto isso não acontecer, o Santos está liberado para receber torcida no seu estádio, porque o Santos conseguiu um efeito suspensivo junto ao STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e isso faz com que o Santos provavelmente tenha torcida contra o Vasco, porque dificilmente esse julgamento vai acontecer antes do dia 1º de outubro, o jogo contra o Vasco, que é importante, mais uma final de Copa do Mundo para o Santos, vai acontecer no dia 1º de outubro. Então, com esse efeito suspensivo, hoje a Vila Belmiro está liberada, então, muito provavelmente, esse jogo contra o Vasco terá o apoio da torcida santista. A Vila vai virar, mais uma vez, um caldeirão para empurrar esse time para essa vitória que será decisiva, né, para o futuro do Santos no campeonato. Já pensou? 2 vitórias seguidas, depois do jogo contra o Bahia, e 2 vitórias contra equipes que lutam ali diretamente com o Santos para sair dessa zona do perigo, para sair do rebaixamento, para evitar essa tragédia esportiva, que no caso do Santos seria aí inédita, né? Mas vamos bater na madeira que isso não vai acontecer. O Santos vai vencer o Vasco, a torcida vai apoiar e o Santos vai dar aí mais um enorme passo para sumir da zona da confusão. Essa é a notícia que eu trago para vocês. O julgamento definitivo ainda não tem data marcada, mas deve acontecer depois da partida contra o Vasco. Portanto, Santos e Vasco vai ter torcida. Isso é muito importante, uma notícia muito importante. Já pensou o Santos ter que disputar esse jogo tão decisivo, tão importante, com o estádio vazio? Seria uma moleza para o Vasco, né? Mas o Santos, né, por meio do seu departamento jurídico, conseguiu esse efeito suspensivo.
ou seja, a punição está suspensa até a realização do novo julgamento que deve acontecer depois dessa partida. Tá certo? Essa é a notícia, ó. Tem até aqui, ó, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, né, a nota oficial do Santos falando aqui, né, sobre essa decisão importante concedida lá pelo Supremo Tribunal de Justiça, né? O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva deferiu efeito suspensivo para a punição de 2 jogos com portões fechados no estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro, permitindo a presença de torcedores até que o recurso apresentado pelo Santos seja julgado pela entidade. Então é isso. Espetacular essa notícia, né? Agora, outra notícia importante, gente, deixa eu já continuar aqui na tela com vocês, deixa eu passar para ela. Outra notícia que eu considero importante, a principal delas, eu ainda vou dizer, tá? A principal delas, na minha opinião. Outra notícia importante que nos chegou hoje foi essa aqui, ó. O Conselho Deliberativo do Santos, né, marcou. Lembram que eu fiz um vídeo, vocês devem lembrar, há cerca aí de pouco mais de uma semana atrás, eu fiz um vídeo, gravei aqui com o conselheiro Marcelo Melo, que requeriu, junto com outros conselheiros, uma sessão do Conselho Deliberativo do Santos, junto ao presidente, para conversar com o presidente Andrés Rueda e o seu conselho gestor, para pedir explicações mais diretas sobre a atual situação financeira do clube, sobre a venda do David, sobre a venda também do Ângelo, né, jogadores que foram negociados aí com o futebol europeu recentemente, para saber dos valores, dos detalhes dessa negociação, o que vai ser feito do dinheiro, a situação da dívida, porque eu concordo com os conselheiros, o Santos precisa aí ter um cenário mais claro de como está a situação do clube, né, fora das 4 linhas, porque vem eleição pela frente e quanto mais transparência houver nesse processo, melhor, né, gente? Então, a boa notícia é que o presidente do Conselho Deliberativo, Celso Jatene, né, marcou esta reunião para a próxima quarta-feira, dia 27 de setembro. Está aqui a nota oficial, né, da convocação lá por parte do Conselho Deliberativo do Santos. E aí os conselheiros terão a oportunidade, né, de fazer aí todos os seus questionamentos ao presidente Andrés Rueda. E detalhe, hein, esta reunião vai acontecer de forma presencial, ou seja, o presidente e o pessoal do conselho gestor vai ter que estar lá, né, lá no conselho, lá na Vila Belmiro, para prestar esclarecimentos aos conselheiros de como está a situação, valor da dívida do Santos atual, detalhes dessas negociações que eu falei, casos da venda do Ângelo e também do David, a questão da dívida que o Santos tem com o presidente Andrés Rueda, a questão do funding, afinal de contas, quanto que o Santos tem já de dívida com o banco, né? Esse funding que foi avalizado aí pelo próprio presidente Andrés Rueda e também por outros conselheiros efetivos do clube. Enfim, o Santos, os conselheiros vão poder aí ter a oportunidade de conversar tete a tete com o presidente Andrés Rueda e saber dele, fazer aí, né, um balanço de como está a situação financeira do Santos. E é claro que tudo isso, né, vai se tornar conhecimento público depois dessa reunião que vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 27. Então, muito importante essa reunião, para a gente ter uma ideia melhor, mais clara de como vai ficar, como deve ficar a situação financeira do Santos, né, até o final do ano. É importante também para saber de valores que foram acertados com esses jogadores que chegaram recentemente, tempo de contrato certinho, enfim, como é que vai ficar a situação do Santos ao final do ano, na mudança de diretoria, como é que o próximo presidente do clube vai assumir o Santos, em que situação, né, se referindo à parte financeira, né? Se Deus quiser, dentro de campo vai assumir o time na primeira divisão, é o mínimo, né? É o mínimo que a gente espera. Agora, a principal notícia, na minha opinião, que também foi confirmada logo nas primeiras horas da manhã, a assessoria de imprensa do Santos divulgou,
né, aos jornalistas, né, a informação de que Marcelo Fernandes será, né, será o treinador do Santos no próximo jogo contra o Vasco. Por que isso é tão importante, gente? Bom, primeiro vamos esclarecer aqui. A notícia é de que ele vai ficar até o jogo contra o Vasco. É ele que será o responsável pela preparação do time até o jogo contra o Vasco, mesmo que chegue um treinador aí. Quem vai dirigir o time, quem vai fazer esses treinamentos até esse jogo será Marcelo Fernandes. E com essa notícia, né, eu imagino que dificilmente algum outro treinador vai ser anunciado nesse período. O Santos continua conversando com o Fábio Carille, as negociações são difíceis, é o único técnico que pode ser contratado, não há outro nome. Fábio Carille é o único que hoje conversa com o Santos. As negociações continuam, vamos ver aí os próximos dias para ver se a gente tem alguma novidade, mas independentemente do êxito desta contratação, está definido que Marcelo Fernandes fica no cargo como treinador principal, pelo menos até o jogo contra o Vasco. Isso é muito importante porque dá tranquilidade ao treinador, dá tranquilidade aos jogadores, todos estarão novamente juntos para essa partida, esse mesmo grupo, né, junto com Marcelo Fernandes, que foi à Bahia e conquistou a grande vitória lá em Salvador, vai trabalhar de novo junto, os jogadores vão ter a confiança de que ao Marcelo Fernandes que eles vão dar satisfação em relação aos preparativos para essa partida tão importante. Isso dá uma segurança, é muito importante, porque se trata de um jogo fundamental. Achei inteligente a decisão da diretoria de anunciar isso, porque dá tranquilidade ao próprio Marcelo Fernandes, dá tranquilidade aos jogadores. Eles sabem que nessa partida, que vai ser mais uma grande final de Copa do Mundo, né, para o Santos, nessa partida quem vai dirigi-los é o Marcelo Fernandes. Já há aí, né, um grande laço de confiança entre os jogadores e o treinador interino do Santos. Então é muito importante que essa situação esteja definida pelo menos até o jogo contra o Vasco. O que vai acontecer depois, não sabemos. Acho que também o resultado dessa partida vai ser decisivo, claro, para a contratação do novo treinador ou não. Eu, sinceramente, não consigo separar as coisas. Acho que a diretoria está aí dando um tempo, esperando para ver o que acontece. Tomara que o Santos consiga aí mais uma grande vitória e que o Santos não precise contratar mais um treinador, que o Santos não precise gastar mais um caminhão de dinheiro, né? Porque Fábio Carille, para voltar para o Brasil agora, seria uma contratação muito cara, ele iria receber aí um salário milionário e o Santos teria que pagar um valor de multa para ele rescindir o contrato com o time dele lá no Japão, o Varren Nagasaki. Ele tem contrato com esse time até dia 31 de janeiro de 2024, então seria aí mais uma contratação de alto custo. Então, se o Santos não precisar contratar o Fábio Carille agora, é uma economia que o clube faz e dá aí dá sequência aí de trabalho ao Marcelo Fernandes, porque se ele vencer o jogo contra o Vasco, gente, aí, na minha opinião, não tem mesmo como tirar o Marcelo mais do cargo. Mesmo que chegue o Fábio Carille, eu entendo que a diretoria vai ter que ter ali muita habilidade para não tirar poder do Marcelo Fernandes. Marcelo Fernandes tem que ficar ali coladinho com o Fábio Carille. Eu acho que os dois têm um bom relacionamento. Na primeira passagem do Fábio Carille pelo Santos, houve uma boa convivência entre ele e a comissão técnica temporária do Santos. Depois o Marcelo saiu, o Fábio saiu também. Então, acho que nesse sentido não vai ter problema. Mas, né, se puder ficar, né, se o Santos puder ficar com o Marcelo Fernandes até o final do ano, né, resolvendo a sua questão, se salvando do rebaixamento, vai ser muito melhor, porque o Santos não vai ter essa despesa. E aí, com mais calma, né, já com a nova diretoria, o Santos define a sua vida, contrata o treinador que quiser, o Fábio Carille ou outro treinador, para iniciar um trabalho com mais calma, com mais tranquilidade, com mais planejamento para o ano de 2024. É isso, gente, tá certo? Boas notícias no Santos, finalmente, né? Acho que a maré de azar foi embora, né? Alguém foi lá na Vila Belmiro e desenterrou algum sapo lá do gramado da Vila ou do CT.
alguém fez alguma coisa e as coisas estão começando a ficar mais calmas. Tá certo? Claro que eu tô brincando, né? A gente tem que brincar nesse momento, mas o mais importante é isso, que o Santos vive aí, começa a viver aí dias melhores, né, com uma atmosfera mais positiva, e é nessa atmosfera positiva que o Santos vai chegar muito preparado, tenho certeza, para esse jogo do dia 1º contra o Vasco e vai conquistar mais uma grande vitória dentro da Vila Belmiro. Valeu, gente! Grande abraço, espero vocês mais tarde na live das 22 horas com muito mais informação do Peixe, tá bom? Deixa o like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações e inscreva-se no canal. Valeu, grande abraço, tchau, tchau!